Irmãos e irmãs, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje reunidos para celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração hoje está em festa. A nossa querida cidade de Almagina completa 54 anos de emancipação política. Nossa cidade, berço de grandes artistas e protagonistas, de pessoas que lutaram e fizeram deste município um lugar agradável. Com imensa alegria, todos de pé, vamos iniciar nossa celebração com o canto inicial. O primeiro canto do folheto da campanha da Fraternidade 2016. Costumo sempre dizer que não existe Almadina como um montoado de casas. Almadina somos nós, que aqui congregamos, vivemos todas as nossas experiências e nos arrumamos administrativamente, politicamente, economicamente. Isso é Almadina, essas casas nos abrigam, não é a cidade. Nós somos esta cidade. Por isso sejam todos bem-vindos e bem-vindas os que compõem esta cidade e que com as suas inteligências, os seus sentimentos, os seus trabalhos, a sua profissionalidade proporcionam vida melhor a todos e cada um. Proporcionam buscas e aplicabilidade de valores a todos e a cada um, para que assim sejamos esta comunidade socialmente organizada e este povo religiosamente organizado, louvando e agradecendo a Deus como nosso Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. E não tenhamos hoje um outro sentimento, senão aquele de gratidão a Deus e aos que compõem conosco esta comunidade, lugar de se viver. E para bem celebrarmos tudo isso, como pessoas agradecidas, vamos reconhecer diante de Deus e dos irmãos nossas fraquezas e erros, o que nós chamamos religiosamente de pecado. O segundo canto do folheto, o ato penitencial.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa cidade, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça, pela sabedoria dos governantes e a honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ainda de pé, vamos abrir o livro sagrado, pelo qual Deus nos quer falar hoje. O quarto canto do folheto, o canto de entrada da palavra. Tua palavra, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que levava ao Avergueiro, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrer no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável.
Oh
mas morreis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Podemos ficar sentados. Meus irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção dizendo que as palavras aqui proclamadas, que nós entendemos ser palavra de Deus, dirigida a nós, como igreja do seu Filho, para que esta palavra ouvida, entendida e guardada no nosso coração, nos faça agir como continuadores da salvação de Jesus. Esta é a missão da igreja. Tem em primeiro lugar o objetivo nestes dias de nos preparar mais e melhor para a celebração da Páscoa do Senhor, que é a festa anual dos cristãos, na qual nós devemos entrar sempre mais e de novo, a fim de revivenciarmos os mistérios de Cristo, que nos fortalece na fé, para que assim a nossa missão seja continuada. Por isso, nestes dias, a liturgia, ou sobretudo a palavra proclamada na liturgia, que é o mistério de Cristo que celebramos, quer nos deixar prontos para a celebração da Páscoa do Senhor. Mas como tudo isto diz respeito aos mistérios de Deus nas nossas vidas, tudo que nos prepara para as celebrações dos mistérios de Cristo, que nós chamamos festas litúrgicas ou celebrativas, deve também nos preparar para a nossa festa dos céus. Por isso, celebrar para a Páscoa, que é a festa anual do mistério central da vida cristã, que é paixão, morte e ressurreição do Senhor, já nos prepara ou já nos antecipa
a certeza de que também nós devemos estar prontos, preparados para a nossa Páscoa ou a nossa passagem para os céus. Ou, mais simples, tudo que nos prepara para a vida deve nos preparar também para vencer a morte e entrarmos na glória de Deus e participarmos da sua eternidade, que é o que nós chamamos de salvação ou de ressurreição. Por isso, na primeira leitura, nós vamos encontrar um referencial importante, que é Moisés, e o povo tendo sempre este referencial como um grande orientador. Vamos encontrar na figura do povo as nossas próprias condições humanas e, consequentemente, as nossas rebeldias. E vamos encontrar também as esperanças de reconhecer as nossas fraquezas, refazer as nossas forças e nos lançar para a frente. Por isso, a primeira leitura vai nos chamar a atenção para Moisés e as suas orientações, vai nos chamar a atenção para as reclamações do povo, e que nós não somos diferentes. Vejam que ainda hoje nós repetimos essas experiências, Um dia está tudo muito bom, maravilhoso, no outro dia nada mais está prestando. Desde as nossas relações familiares, políticas e religiosas, até todas as coisas que a gente dá continuidade na vida. Porque Moisés, que agora não fala mais como devia falar, foi aquele grande homem que para aquele povo foi capaz de assumir uma missão divina, tirar o povo da escravidão do Egito e conduzir para um lugar bom, um lugar onde corre leite e mel, ou seja, um lugar onde as pessoas têm o necessário e mais alguns prazeres, mais alguma alegria, numa linguagem nossa, onde o povo possa comer e ter a sobremesa. Talvez isso expressasse um pouco uma terra onde corre leite e mel. Tem todas as necessidades e mais um pouquinho, porque a gente gosta disso. Este povo que tinha Moisés nessa condição, e que diante das dificuldades e das reclamações, aí vem, que saudade da cebola do Egito, das carnes do faraó, já não lembra mais da escravidão. Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Aí cai o maná. Oh, como Deus é bom! Na próxima dificuldade, a gente já está cansado dessa comida nojenta, Historicamente para nós, assim, por exemplo, há poucos dias, vejam só como nós somos, às vezes esquecidos das coisas, ou quando lembramos o que nos interessa. Há poucos dias o Brasil inteiro estava orgulhoso politicamente, porque as coisas iam muito bem, E quando Obama disse que Lula era o homem, os brasileiros se encheram, Era o novo Moisés na nossa política. Daí a pouco Dilma se tornou uma das mulheres mais importantes do mundo. Hoje nenhum tem importância nenhuma. Estamos fartos dessa política miserável. Isso quer dizer que a história é cíclica, não é linear. A gente não toma distância do ponto negativo. A gente está sempre em torno do ponto negativo. Se a gente não tem cuidado, a gente volta ao passado. Não estou aqui elogiando políticas, eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado, porque a primeira leitura fala de um povo que elogiava um personagem, Moisés, um povo que elogiava Deus porque tinha dado o pão na hora certa, e agora um povo que reclama de Moisés e do pão que Deus que deu na hora certa, agora já não serve mais. Para dizer, é preciso que a gente tenha aquilo que a segunda parte do texto nos propõe, a humildade de reconhecer os nossos erros, a grandeza de reconhecer as colaborações históricas e divinas, para que seguros nestes pontos e consequentemente nos valores, a gente possa dar continuidade à história, eliminando da nossa vida as experiências que não deram certo. Lia essa semana um artigo, se alguém tiver interesse pode olhar, em uma
muito sério politicamente falando, é a revista Brasil 247, que também tem um site. E um cientista político dizia assim: nós precisamos ter muito cuidado para não dar um tiro no pé. Porque tiro no pé é mau uso da arma. Porque o tiro não deve ser dado. Mas se deve ser dado, deve ser no lugar que mate o inimigo, não que atire no nosso próprio pé, porque até para correr fica difícil. Ele diz: precisamos ter cuidado, porque podemos dar um tiro no pé. E diz: o Brasil vive agora um golpe no forno, porque a primeira grande manifestação de 1964 foi em 13 de março, como foi essa? Para dizer, e hoje o texto vem nos dizer que a gente precisa ter cuidado com as nossas insatisfações, elas precisam ser percebidas, precisam ser meditadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser corrigidas, mas a gente não pode, na angústia, atirar no pé, ou seja, fazer o mesmo erro para o defeito aparecer depois. Porque o que interessa para Deus deve ser o mesmo que interessa para as ciências, deve ser o mesmo que interessa para as religiões, o bem das pessoas. E isso nós às vezes temos dificuldade de fazer. Por isso, para a rebeldia das pessoas e as consequências que são as serpentes da vida mordendo, Deus vai dar um sinal semelhante aos seus próprios erros. Se as consequências são a serpente, agora que a serpente se torne sinal. Daí vai fazer uma serpente para que todas as vezes que se olhe a serpente possa lembrar-se principalmente duas coisas: os nossos erros e Deus que nos quer acertando sempre. Por isso, nós também precisamos tomar estes momentos em que nos reunimos para agradecer a Deus o que somos, uma cidade de 54 anos, para refletirmos a partir da palavra que este livro contém, como refleti-la como palavra de Deus, porque senão fica simplesmente livro que a gente lê. E aqui nós temos dificuldades, duas grandes dificuldades religiosas que nós temos: entender a Bíblia lida, não guardada. A Bíblia lida, porque a Bíblia guardada na nossa estante, ou na nossa mão para cima e para baixo, sem ser lida como palavra de Deus, é uma coleção de livros. Pois nós precisamos entender que a palavra que entra nos nossos ouvidos, a gente entende e guarda no coração, é palavra de Deus que quer orientar as nossas ações. Essa é uma dificuldade. A mesma dificuldade nós temos de entender que o que Jesus disse é meu corpo, coma, é meu sangue, beba, é uma atualização do mesmo mistério hoje nas nossas celebrações. E não é para a gente lembrar que Jesus fez isto, é para a gente se alimentar disto. E aí continuarmos a salvação de Deus. Porque assim como Moisés foi o instrumento da salvação de Deus naquele tempo, nós, a igreja, hoje somos a continuação da salvação de Deus no nosso tempo. Essa é uma dificuldade grande que a gente tem. E às vezes nos é conveniente ter a Bíblia como um livro, e nos é conveniente ter a ordem de Jesus: é meu corpo, coma, é meu sangue, beba, como realidade atualizada, porque aí a gente se livra, a gente sai de fininho dos compromissos que isso nos impõe. Porque escutar o que a Bíblia contém como palavra de Deus nos impõe viver neste mundo como quem escuta a Deus. Se alimentar do sacrifício atualizado de Jesus se nos impõe agora nos comportarmos como quem se alimenta de Deus, como quem se alimenta do próprio corpo e sangue do Filho de Deus, dado na história e atualizado na história, para que a gente não se esqueça e se alimente disso. E aí as nossas ações precisam ser correspondentes.
E isso se repete, né, nesse mesmo vai e vem no nosso mundo político, no nosso mundo profissional. Né? A gente é médico hoje, amanhã é político, depois é outra coisa. A gente é padre hoje, amanhã é político, depois é outra coisa. Né? A gente é casado hoje, amanhã é largado, amanhã já é outra coisa. Né? E agora está na moda até assim, a gente é homem hoje, amanhã não sabe se é homem, depois não sabe se é mulher. Então, tudo entra na moda. E isso está acontecendo na política. A gente não sabe mais de qual partido é, nem de qual partido era. E isso nos desvia, por interesses nossos, dos compromissos que a política tem. Que não são compromissos diferentes da ciência, nem são compromissos diferentes da religião. Fazer com que os homens e as mulheres sejam sempre mais felizes, como Deus criou e como os investimentos científicos se afirmam na sociedade com esse objetivo. Para que a gente está futucando os planetas dos outros e gastando milhões de dinheiro, quando poderia se gastar com saúde e outras coisas, em vista de amanhã termos mais ciências para o bem das pessoas? Só que as descobertas estão se tornando motivos, meio de enriquecimento de alguns, em detrimento da miséria, da pobreza dos outros. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos de qual sinal agora para tomar a direção que Deus quer dar à nossa vida? Naqueles dias foi uma serpente de bronze que fazia lembrar os erros e os pecados, mas fazia sobretudo lembrar Deus, que para além do sinal, e aí tomar o rumo, né, da terra prometida, que é a terra da felicidade que Deus quer para todos. Qual é o sinal que nós precisamos agora? Porque por enquanto a gente reclama de tudo. Inclusive nós sabemos que esse é um dos piores momentos políticos e de política para o nosso país. Nós não temos políticas claras para ser uma política em vista de todos. Estamos em crise de lideranças políticas. Estamos vivendo isso, é verdade. Mas estamos vivendo também uma imensa irresponsabilidade política da parte de cada um de nós. Porque não só são os que nós escolhemos que devem fazer política. Todos nós devemos ser autenticamente políticos, ou seja, construtores do bem de todos e de cada um. Vejam, por exemplo, o mosquito da dengue. É de responsabilidade das autoridades? Sim, tanto quanto da responsabilidade de cada um de nós. Eu disse na Câmara da cidade onde eu moro, que é Ibirataia, nós devemos dar muito graças a Deus, porque o mosquito da dengue não é uma vaca. Não é verdade? Porque daquele tamanho que a gente esmaga com a ponta do dedo, está botando um país de joelho e o mundo em expectativa. Se fosse uma vaca, nós não existiríamos mais. Então, graças a Deus é verdadeiramente bom. O mosquito quase inofensivo que nos põe de joelho, a gente mata com a ponta do dedo. Não vive mais de 50 dias, não voa mais de 50 metros de distância, porque se fosse uma vaca que corre e tem aquele peso, estávamos todos mortos. Para dizer que religião, política e ciência diz respeito a todos os que têm isto, colocar a serviço de todos os que Deus quer que sejam felizes. Por isso, além de nos preparar para a festa da Páscoa, as leituras querem nos preparar para a vida que quer nos caminhando para a eternidade, onde encontraremos Deus, o veremos como Ele é e participaremos daquilo que Deus tem e que nós não temos, que é a eternidade. É com esta experiência de fé e com estes compromissos que o ser humano experimenta algo para além daquilo que ele é. Que humanamente nós somos como qualquer outro ser vivo, nasce, cresce, reproduz e morre. Mas a nossa relação com Deus nos faz ser diferentes, inteligentes, capazes de amar e ousados
no sentido de já projetar pelo que cremos a certeza de uma ressurreição ou da participação na eternidade de Deus. Assim a gente não nasce, cresce e morre como os outros seres. Amamos e ressuscitamos, semelhantes a Deus, visto isso na pessoa do seu Filho Jesus. Entrou na nossa história e é o caminho que agora nos leva à eternidade. O outro aspecto aparece no Evangelho. Não somos muito diferentes dos fariseus. Para não assumirem que Jesus é Deus, para não reconhecê-lo como enviado de Deus, que corrige os nossos defeitos e nos aponta à eternidade, colocaram em Jesus todos os defeitos. E nós não somos diferentes, não é verdade? Nos últimos tempos, Jesus é muito mais um enriquecedor de espertos do que um salvador da humanidade. Hoje, depois de droga, que é o maior tráfico do mundo, né, e consequentemente a maior economia clandestina da história, porque junta tráfico de mulher e tráfico de armas para sustentar o tráfico de drogas. Esses três se fazem um só. Depois disto, a outra maior economia clandestina se chama religião. E agora cada um se sente no direito e na obrigação de abrir o seu negócio religioso e às vezes até explorar desgraçadamente as pessoas. Então é preciso que a gente que crê que aqui contém a palavra de Deus, a gente se preocupe com aquilo que é o objetivo da religião, nos religar a Deus, mas sem nos desligar dos irmãos com os quais nós temos compromissos divinos, continuar a mesma salvação de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, faz parte da celebração da Páscoa e deve fazer parte da nossa vida e da nossa perspectiva de céu, descobrir quem Jesus é. E Jesus é, segundo o Evangelho de hoje, aquele mesmo que se revelou a Moisés. Lá foi revelado a Moisés na pessoa do Pai. Aquele que é, te manda dizer para libertar o povo. Aquele que é daquele tempo, hoje é eu sou. Por isso, aquele que é Yahvé, aquele que se revela a Moisés como aquele que é Deus e quer a libertação das pessoas, precisamos reconhecer na pessoa de Jesus quem Jesus é. Jesus é em nosso meio, eu sou aquele que é agora o Filho de Deus presente entre nós e que quer de nós e para nós a mesma coisa que Moisés queria para aquele povo e daquele povo para Deus. Sair da escravidão, sair das dependências e se sentir povo criado e salvo por Deus em uma terra aonde não lhe falte nada. E aqui nós somos chamados novamente a pensar. Eu disse esses dias lá na cidade aonde eu trabalho, né, e exerço o meu ministério, que aqui em Almadina, por exemplo, nós crescemos sem saber o que era carro-pipa. Nós ouvíamos falar de carro-pipa, das misérias dos nordestinos aqui para cima, mas a gente aqui embaixo se sentia muito senhor das águas. Mas agora, eu dizia, agora minha mãe sabe o que é um carro-pipa, porque lá na nossa cidade agora o carro-pipa passa distribuindo água. Então vejam que isso não é porque Deus quer nos castigar com a seca, isso é fruto da nossa falta de escuta, entendimento e acolhida da palavra de Deus, que nos faz pensar um mundo do qual nós não podemos tirar todas as coisas só para nós, é preciso conservar para que os outros vejam. E se seria bonito amanhã as pessoas verem os animais que nós vimos por aqui, as plantas que nós vimos por aqui, né? O frio e o calor que nós experimentamos aqui, se é bonito amanhã alguém poder experimentar isso, seria mais importante ainda amanhã as pessoas terem água para viver. Será que daqui a 50 anos
nós ainda vamos ter água nascida aqui, né, para resolver as nossas questões de vida? O rio, que era um orgulho nosso e que deu nome a essa nossa concentração de pessoas, Almadina, e que regava a vida desse povo aqui até Ilhéus, não dá mais conta de nos sustentar vivos nesse sentido. Se desaparece o rio que deu nome à Almada, que é esse pântano no qual nasceu a nossa cidade, e morre o rio, consequentemente morre a Almada, consequentemente não tem mais sentido nós sermos Almadina. Perdemos a nossa identidade, a nossa característica própria da nossa terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, crer tem um outro nome que a gente não quer tratar assim, para não se comprometer. Acreditar ou crer e responsabilidade não são duas coisas. O outro nome de crença é responsabilidade. Quando eu creio em um Deus criador, ou eu sou preservador da criação, ou eu não me sinto criado por Ele. Quando eu creio em Deus que salva, e eu não me comprometo com a salvação, que é a felicidade do outro, e os céus para o outro depois, como continuidade da vida de modo eterno, eu não estou dando continuidade àquilo que eu acredito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, para além de nos prepararmos para a Páscoa e para os céus, a liturgia quer nos preparar para a vida. E o Papa Francisco, né, que nos últimos dias tomou uma importância pela uma encíclica que escreveu, chamada Laudato Si, que fala pela primeira vez, um Papa, da importância da ecologia, e que foi um discurso apresentado por ele mesmo na ONU, e que ajudou muito nas negociações de responsabilidade para com o mundo. Ele disse uma coisa interessante, que nós precisamos guardar no coração, independente de religião, partido ou ciência. Nós só vamos ser ecológicos, ou seja, preservadores da natureza, quando nós deixarmos de ser consumistas. Porque tudo que a gente consome até sem necessidade, a gente arranca da natureza. E a natureza foi preparada por Deus não para satisfazer as nossas extravagâncias, mas foi para manter a nossa vida e, consequentemente, essa nossa comunhão de responsabilidades com as vidas dos outros. E como isso está esquecido? O único aspecto, último, que eu gostaria de chamar a atenção neste dia de ação de graças, mas também de pedido a Deus para continuarmos sendo Almadina, um povo marcado pela seca bacia do rio Almada, é que nós tenhamos a grandeza de nos comportarmos neste tempo de tantas crises como pessoas que não defendem a sua religião, que não defendem o seu partido e que não defendem a sua ciência. Agora, com a crise do planeta, com a crise política, com a crise das ciências, ou a gente coloca tudo isso em comunhão, em defesa da vida, ou a gente vai atirar no pé. Não é mais tempo do meu partido, da minha religião, da minha ciência, da minha cidade. É o tempo de tudo isso ser pensado, trabalhado e direcionado, e investidos todos os custos e todos os valores em vista de um único bem, a felicidade de todos. E aqui eu costumo dizer isso, nós precisamos bater no peito e dizer: minha culpa, minha tão grande culpa. Como até agora só pensamos e só agimos em vista do nosso. Não tem mais um partido que resolva o problema do Brasil. Ou todos se unem sem deixar de ser partidos em vista do bem de todos, ou não seremos mais um Brasil.
Não existe mais religião boa. E vejam que quando a gente faz da nossa religião a mais importante, nasce o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? É a minha política é a única e a minha religião é a única, o resto não serve. E aí a morte passa a ser a característica principal. Por isso digo, se nós não nos descobrirmos agora, fazendo convergir todas as sabedorias, todas as ciências para o bem das pessoas, estamos atirando no pé. Se não fazermos convergir os objetivos de todos os partidos para o bem das pessoas, nem água no Rio Almada nós teremos amanhã. Se não fizermos convergir todas as religiões para o bem das pessoas e o encontro definitivo delas com Deus, nós estamos atirando no pé. Acabou o tempo do eu e do meu, agora é o tempo do nós e do nosso. Ou nós seremos assim, ou até as nossas escolhas serão irresponsáveis, porque vão apontar só para os nossos interesses. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar o aniversário da cidade de Almadina, que somos nós, quer dizer pensar, repensar e agir em vista do bem de nós mesmos, e que todos tenham um único e mesmo interesse: colocar as suas forças, os seus valores, as suas capacidades, as suas experiências religiosas em vista de um povo que mora aqui e que abaixo deste povo tem outros povos que também dependem de nós. O que nós fizemos ao Rio Almada, por exemplo, fez um mal imenso a Quaraci, a Itajuípe, a Itabuna e consequentemente a Ilhéus, né? E a outras cidades, e a outras fazendas, e a outras produções existentes por aí. Por isso, o agente pensa nós, e um Deus de todos, né? As religiões de todos, as ciências para todos, e consequentemente a política e políticas para todos, ou nós estamos todos armados, atirando no próprio pé e perdendo a nossa capacidade de andar. Pois o celebrar Almadina, louvar a Deus por sermos Almadina, quer dizer buscar religiosamente, cientificamente e politicamente todos os bens possíveis para Almadina, inclusive o bem de participar da eternidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos nos colocar de pé e fechar os nossos olhos para que a gente se esconda do outro, mas se revele a Deus, pedindo que sejamos responsáveis por nós mesmos, porque Almadina só existe se nós existirmos. E o bem de Almadina não vai cair do céu, vai sair da nossa inteligência, do nosso coração e das nossas forças. Peçamos a Deus que nos faça assim, construtores do bem da cidade que nós somos. Apresentemos a Deus nossas preces. Vamos responder juntos cantando. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Pelos juízes e por todos os que têm a missão de tomar decisões e fazer justiça, cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Vós que sois a força do vosso povo, animai todos os que passam por dificuldades. Cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Enviai, Senhor, o
teu amor e a tua misericórdia sobre o povo de Almadina, concedendo-nos toda a graça que precisamos. Cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Ensinai-nos a acolher vossa palavra em um coração bom e reto, para que produzamos frutos de amor. Cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Fortalecei-nos como filhos desta terra, no teu amor de Pai misericordioso. Cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Olhai com benevolência para a terra, para que nos ofereça colheitas boas e abundantes. Cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Nesta data comemorativa de 54 anos de emancipação política de Almadina, pedimos ao Senhor sabedoria e graças diante da reflexão da tua palavra. Cantemos. Santificai, ó Senhor, o vosso povo. Escutai nossas súplicas e preces, Senhor, e socorrei o teu povo com a santificação. Isso pedimos por Cristo teu Filho, nosso irmão e nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados. Recebe, Senhor, este cesto dos frutos de nossa terra, que colhemos e te ofertamos. Recebe, Senhor, estas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira da Bahia, nossos símbolos de nacionalidade. Aceita, Senhor, com prazer, o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Aceita, Senhor, com prazer, o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Recebe, Senhor, esta criança envolta na bandeira de nossa cidade, que representa os filhos de Almadina, tua terra abençoada. Aceita, Senhor, com prazer, o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Aceita, Senhor, com prazer, o que vimos te oferecer, o que vimos te O oitavo canto do folheto é o canto do ofertório. O seu canto esquecerá.
pois o que plantou na dor, na alegria colher. Fiquemos de pé e oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício de louvor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, nós vos pedimos que o sacrifício salutar do vosso Filho, Rei da Paz, oferecido sob estes sinais sacramentais, símbolos da paz e da unidade, promovam a concórdia entre todos os vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproxima de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Por esta razão, os anjos dos céus, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando juntos a uma só voz. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo,
a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda Vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo aos céus, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Mauro, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Esperamos.
vida na vossa amizade. Sobretudo aqueles que contribuíram com o bem religioso, político e profissional desta cidade. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços de Pai, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e louvando por ser Almadina, somos um povo santo e pecador. Dai-nos forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Rezemos, irmãos e irmãs, como filhos e filhas muito amados de Deus, irmãos e responsáveis uns pelos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Agradados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, sobretudo aquele de não cuidar da criação e dos irmãos, como quereis que seja assim. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda nova de Jesus Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai no Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. As pessoas que costumam comungar se aproximem para fazê-la agora. O nono canto do folheto, canto de comunhão. Cantemos juntos. Morte
temos louvado e agradecido a Deus por sermos esta cidade, coloquemos agora no coração de Deus, no silêncio, todas as nossas esperanças de continuarmos sendo uma cidade, mas uma cidade feliz, de pessoas preocupadas umas com as outras e agindo sempre neste sentido. Fiquemos de pé. Oremos. Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, dai-nos, ó Deus, espírito de caridade, para que possamos nutrir entre todos a paz que Ele nos deixou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Fiquemos sentados um momento. Nós queremos agradecer a presença de todos nessa manhã de alegria, onde nos reunimos para festejar os 54 anos de emancipação política de Almadina. Queremos agradecer também a presença do Padre Evandro, nosso conterrâneo, que fez a reflexão e nos trouxe a luz da palavra. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos evangélicos, em especial a presença do pastor Robson, da Igreja Batista Sinai. Muito obrigado por sua presença, pastor. Muito obrigado a todos os irmãos de outras igrejas que estão aqui conosco celebrando. E nós queremos agradecer a todas as autoridades presentes na pessoa da prefeita Alba Gleide. Muito obrigado pela presença de todos. Agora nós queremos convidar todas as autoridades aqui para que a gente possa cantar o parabéns. Venham aqui à frente para a gente cantar o parabéns para a nossa cidade. Então vamos muito alegres cantar. Vereadores, secretários. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velhinha. Viva o povo amadinense! Pode sentar. Eu gostaria de fazer também um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por nos fazer este povo reunido aqui à beira deste rio, mesmo que ansiando de morte, nos deu a dignidade de sermos almadinenses. Isso nos chama a atenção a uma responsabilidade.
A Igreja Católica, neste ano, por um apelo do Papa Francisco, tem nos chamado a atenção dizendo que a gente precisa deixar de falar de Jesus. A gente precisa concretizar o que falamos dele. E o Papa chama isso de misericórdia. Se nós agirmos com o coração diante da miséria das pessoas, nós estamos falando mais de Cristo do que com os discursos que a gente faz. Por isso, para nós cristãos, é o ano de relembrar, nós cristãos católicos, de relembrarmos que precisamos mais viver atos bons do que falar coisas boas de Jesus. Jesus é em si mesmo a bondade e nós precisamos dar continuidade a isso, senão seremos falsos faladores de Jesus. Então esse é também um apelo nosso. Aqui em Almadina eu poderia dizer assim, né? Senhora prefeita Ogleide, né? Senhores ex-prefeitos ou Laudano Linho, senhoras primeiras damas ou Maria José Ivani, senhoras professoras ou Maria Alva Carmelita, Maria José de Almeida. Eu acredito que nós nunca somos ex-nada. Eu digo sempre que Deus é igual a mãe, mãe é igual professora, mãe é igual político. Ou seja, a gente nunca termina a nossa missão. Às vezes a gente sai um pouco da responsabilidade, primeiro da linha de frente, para que outros possam dar continuidade. No dia que uma mãe deixar de ser mãe, o mundo acaba. No dia que Deus deixar de ser Deus, o mundo acaba. Talvez o mundo não seja melhor, porque a gente gosta de ser ex alguma coisa. Todos nós, os que estão do lado e os que estão na frente, os que já se sentem um pouco cansados pelo peso do tempo e a responsabilidade da profissão, todos nós continuamos sendo responsáveis pelo amanhã melhor nesta cidade. Quando as nossas forças não corresponderem mais, nós precisamos ajudar com a força do exemplo. E nós gostamos muito de tirar o corpo, não é assim? Fazer corpo mole, como o pessoal costuma dizer. Isso não é de Deus. Deus nos quer sempre agindo no mundo como Ele age no mundo, fazendo o bem acontecer. Quando não for com a força do braço, com a força da inteligência, precisa ser com a força do coração. Aqui não tem religião. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade que nós todos somos cristãos, só celebramos de modo diferente em casas diferentes. Não faz muita diferença. Mas em países que têm outras religiões, aqui no Brasil até o candomblé é de qualquer, né, mais cristão, ou se fala mais de cristão do que de outras religiões. Então nós não temos outras religiões aqui. São poucas as outras religiões. Nós somos todos cristãos que celebramos de modos diferentes e em lugares diferentes. Logo temos a mesma responsabilidade, fazer o bem continuar acontecendo. Por isso, esta hora de mundo e de Brasil, de crise econômica e política, mas sobretudo de crise ética e moral, nós somos chamados a fazer valer todas as nossas forças, toda a nossa inteligência, todos os nossos valores e todas as nossas experiências religiosas em vista de um único objetivo: aquele que sonharam os nossos pais e que herdaram do divino Criador que nós acreditamos. É hora de nos levantarmos, deixarmos de lado as pirraças partidárias e religiosas e fazer com que o mundo seja melhor a partir de Almadina, onde os aspectos de vida morrem e a gente morre junto. Uma cidade de 54 anos ainda é um feto em relação a Roma, a Paris, que são cidades anteriores a Cristo.
E tem cidades muito mais velhas do que a nossa, que dão sinais e respiros de vidas mais fortes do que o nosso. Se o nosso rio morre, se as nossas matas morrem por causa das nossas ganâncias, se a gente deixa os nossos jovens morrer por causa das drogas ou das ambições, desde o celular a outras, né? Tá aí, tanto é perigoso o mosquito como é perigoso o celular. As nossas crianças não sabem mais se batata escreve com B ou com C. E quando a gente fala errado, e que já estudou, quem não teve a oportunidade de estudar é um direito de falar como sabe. Mas quando a gente já estudou e que a gente fala errado, a gente perde a força da palavra, inclusive da palavra de Deus, que sai pela nossa boca e pela nossa inteligência estudada. Por isso, irmãos desta cidade, na qual nasci e da qual faço parte, nós celebramos um louvor e fazemos um apelo. Almadina só será almadina quando nós sermos verdadeiramente almadinenses. Quando cada um exercer aqui, desde a religião até as ciências estudadas, os seus poderes, para que o bem continue acontecendo. Se a gente brincar com isso, nós estamos fadados a ver os nossos descendentes, os nossos predecessores morrendo sem fazer a sua parte. O mundo está morrendo e nós estamos morrendo juntos. Tem aí um apelo de vida, de responsabilidade vital, de valores éticos e morais, desde todas as organizações até as experiências religiosas. E que Deus nos faça assim, responsáveis por nós mesmos e por aquilo que é nosso. Amém. Fiquemos de pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, Jesus Cristo, desça sobre nós e conosco permaneça a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais um agradecimento às pessoas de outros modos de celebrar, mas cristãos como nós. Que Deus os recompense sempre e os fortaleça na sua missão e nos seus valores. E saudemo-nos com um abraço de paz, cantando um canto da nossa cultura e da nossa cidade. O último canto, o hino Almadina.